Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Finally, the day came. Like a good murder mystery, no one had guessed how it would happen. Molotov and von Ribbentrop got together, and the Nazis and Communists signed a pact. It was a betrayal by the Communists, and the world was plunged into war. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o Pacto Germano-Soviético, também conhecido por Pacto Ribbentrop-Molotov, nomes, respectivamente, dos ministros dos negócios estrangeiros da Alemanha nazi e da União Soviética. Este pacto contra a natura, cuja existência, aliás, foi sempre negada pelos soviéticos, foi assinado a 23 de agosto de 1939, passam agora 84 anos. Consequência imediata, abriu caminho para a invasão alemã da Polónia e, como tal, foi determinante para o início da Segunda Guerra Mundial. Na altura, o acordo apanhou o mundo de surpresa. É que desde meados da década de 1930 que a URSS vinha se aproximando dos países ocidentais, isto não por um desvio programático, mas sim por uma questão tática. Entre as democracias ocidentais e os regimes fascista e nazi, Stalin pensou que seria preferível apostar nos primeiros e por três razões fundamentais. A primeira, por considerar que as ideologias nazi e comunista eram inconciliáveis. A este propósito, convém não esquecer que em finais de 1936, a Alemanha assinou com o Japão o Pacto Anticomitern, ou seja, antissoviético, acordo a que mais tarde aderiu a Itália. O segundo motivo, por saber que os Estados ocidentais tinham menos propensão bélica que as potências do eixo. E o terceiro, porque a Alemanha estava geograficamente mais perto da União Soviética do que França e Reino Unido, e, sobretudo, disputava a mesma esfera de influência. Era, pois, uma ameaça mais direta. Usualmente, justifica-se que França e o Reino Unido foram surpreendidos por este pacto graças à ingenuidade dos seus governantes. Parece-me uma ideia injusta, sobretudo tendo em conta os dados disponíveis até 23 de agosto de 1939. Lord Chamberlain, o principal defensor da estratégia de apaziguamento da Alemanha nazi, e por isso apontado como o maior dos ingênuos, acreditava que os regimes nazi e soviético eram tão contraditórios que jamais poderiam aliar-se. Para além do mais, França e Reino Unido raciocinaram com base em premissas que, embora lógicas, provaram estar erradas. A primeira, que a União Soviética estava interessada na manutenção do status quo, logo, que não estaria interessada numa guerra. A segunda, que mesmo que esta acontecesse, o exército polaco derrotaria facilmente o soviético, debilitado com as purgas que Stalin fizera durante toda a década de 30. A terceira, que a Alemanha sabia não ter capacidade para derrotar a França e o Reino Unido. Eram premissas possivelmente partilhadas por Stalin. Este também estava ciente das limitações do exército soviético, pelo que manteve uma posição dúbia durante o escalar de tensão provocada pelas ambições de Hitler. Nos meses que antecederam o início da guerra, o líder soviético negociou abertamente com os ocidentais, enquanto mantinha conversações secretas com os nazis. Em finais de julho, Hitler impacientou-se. Para que a invasão da Polónia tivesse sucesso, sabia que teria de assegurar a neutralidade da União Soviética antes do fim do verão. Resultado, o pacto foi negociado de forma apressada e assinado 3 dias depois de Hitler o ter proposto a Stalin. Note-se que este pacto não foi de aliança, mas antes, um acordo de não agressão entre nazis e comunistas que dividiram a Europa de Leste e o Báltico em esferas de influência. Com a frente leste segura, Hitler invadiu a Polónia a 1 de setembro de 1939. Semanas depois, a União Soviética ocupou a parte da Polónia que lhe competia, bem como parte dos Estados Bálticos. Por fim, em novembro, invadiria a Finlândia. Mas esta aliança contra a natura estava condenada ao fracasso. Depois de ter ocupado facilmente a França e de ter percebido que não conseguiria invadir o Reino Unido, Hitler virou-se para o ataque à União Soviética, algo que sempre estivera nos seus planos. A Operação Barbarossa, de junho de 1941,
abriu um novo capítulo na guerra e foi responsável pelo início do fim da supremacia nazi. Pelo meio, uma carnificina que provocou milhões de mortes entre militares e civis, confirmou o horror da guerra e o terror dos regimes totalitários. A evolução do conflito será certamente tema para o próximo episódio. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, achas que este pacto entre estas duas figuras sinistras estava condenado ao fracasso? Em certa forma, penso que estaria condenado sempre ao fracasso. Quer dizer, há uma primeira fase da guerra que justifica este pacto, que é o facto de tanto os nazis como a União Soviética, os comunistas, o Stalin, serem contra as democracias liberais. Portanto, eles tinham inimigos comuns, no caso a Inglaterra, a França e a Checoslováquia, todos os países que eram não totalitários. Não totalitários, por assim dizer. Mas depois chega um ponto em que, por um lado, a extrema-direita que o nazismo representava era brutalmente anticomunista. Sim, desde o início. Desde o início. E, portanto, chega a um ponto em que mesmo entre os alemães não há uma grande compreensão de como é que se faz um pacto com Stalin. Mas há pior, do meu ponto de vista, e talvez seja uma parte pouco explorada desta história do pacto Molotov-Ribbentrop, que é a Alemanha começa a precisar desesperadamente de quê? De homens. E a Alemanha tem uma política de escravização de todos os prisioneiros. E, portanto, ela precisa brutalmente de homens, porque a Alemanha já tem um império gigantesco, digamos que já não há alemães que cheguem para tanto império, praticamente, e eles precisam de continuar a produzir milhões ou milhares de armas, munições e tudo isso na retaguarda. E precisam de pessoas para trabalhar nas fábricas. E é aí que eles vão fazer uma espécie de política esclavagista. E uma das ideias que ocorre é a célebre Operação Barbarossa, que é entrar pela União Soviética adentro e fazer prisioneiros, que eles pensavam que aquilo ia ser muito simples, e também não se percebe bem como. Lá está, pessoas não estudam a história e não veem não estudaram Napoleão. Não estudaram Napoleão para perceber que é difícil conquistar a Rússia, é muito difícil, não é? E também se pode ver agora pela questão da Ucrânia, não é que a Rússia tenha alguma razão nesta contenda, mas é muito difícil sempre derrotar e conquistar a Rússia, territorial, não? Porque é enorme. Mas a verdade é que os alemães entram e vão mais ou menos em passeio até Stalingrado. E aí eles param, de facto, no cerco de Stalingrado. E até aí eles levam muitos soviéticos ou cidadãos da União Soviética, levam-nos às pasadas para... Foram cerca de 3 milhões. Exatamente. Com 1 milhão de mortos, de judeus soviéticos mortos, gaseificados. Mas a questão dos judeus era uma questão... Gaseificados. Desculpa. Mas a questão dos judeus era uma questão outra. Quer dizer, acontecia que eles eram russos ou soviéticos e judeus. Sim, mas sobretudo eram porque eram judeus. Tinham o tratamento dos judeus de qualquer parte do mundo. Mas Hitler dizia claramente que grande parte, e apontava a União Soviética quase como uma, por assim dizer, entre aspas, uma hospedaria de judeus, não é? De alguém que... O que é falso, porque é completamente falso. O Stalin tinha dizimado já a comunidade, uma parte boa da comunidade judaica que se acoitava na Rússia. E muitos judeus, nomeadamente muitos daqueles judeus que a gente diz judeus ashkenazi, portanto, que são diferentes dos judeus sefarditas, que eram aqui da Península. Da Península, exato. Os judeus ashkenazi, que são da Europa de Leste e estavam na Rússia também. E o Stalin já tinha dizimado bastantes judeus por outros motivos. Mas, ao mesmo tempo, desde aquelas teorias
conspirativas de final do século XIX, princípio do século XX. Sim, que os judeus... Que os judeus queriam dominar o mundo e o judeo-comunismo. O comunismo era uma doutrina judaica. O Manifesto dos Sábios de Sião, que é um livro que é completamente falso, mas que ainda era vendido na Alemanha nazi, que era vendido, bem, ainda há pouco tempo ainda era vendido em muito lado, e ainda hoje ainda é vendido no Irão, por exemplo, como livro de história, coisa que é totalmente inventado. Totalmente inventado. E, portanto, dava essa ligação do comunismo com os judeus. E isto porquê? Basicamente porque havia alguns marxistas, a começar pelo Marx, que eram judeus, nomeadamente na Rússia, o Trotsky. Exato. Mas curiosamente o Trotsky, de sendo judeu, também foi o primeiro a ser perseguido pelo próprio Stalin, não pelo Lenin neste caso, mas pelo Stalin. Também esta questão... havia mais na nomenclatura do Partido Comunista da União Soviética, ou, antes disso o Partido Operário Social Democrata Russo, que era como se chamava antes de 17, havia numerosos judeus, como havia também no Partido Social Democrata Alemão. Sim. Mas esta invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa, que é de 2 anos depois deste pacto Ribbentrop-Molotov, enquadra-se também naquilo que foi a doutrina escrita pelo próprio Hitler no Mein Kampf, não é? Que era de criar um espaço vital que alargasse o espaço alemão para a zona dos eslavos, não é? Para todos os países eslavos, escravizando-os e pondo-os a trabalhar para os alemães. Mas agora, voltando ao pacto Ribbentrop-Molotov, que agora em 23 de agosto faz 84 anos, é realmente diferente o ser um pacto do que ser uma aliança. E nunca foi uma aliança, foi um pacto. Foi um pacto de não agressão, de neutralidade. Ou seja, não as duas potências totalitárias concordam em não se agredir. Mas a seguir em 40 ainda, em fevereiro de 40, portanto já mesmo perto da Operação Barbarossa, ao chamado Acordo Comercial Germano-Soviético. Sim. Que é um acordo de trocas, quer dizer, porque até aí, e por aqui se vê mais ou menos o que era também a direção do Partido Nazi e do próprio Hitler, não é? Que parecia errática, embora não fosse, era falsa. Dava a impressão que o Hitler foi talvez a única pessoa, quer dizer, o Stalin, quero dizer, foi talvez o único que foi enganado pelo Hitler. Mas ninguém o enganou. Ele depois enganou mais tarde o Roosevelt e os americanos, o Churchill e tal. Mas antes também, quer dizer, o Chamberlain, de certa forma, com a doutrina do apaziguamento, pensou que era possível contrariar as ideias de Hitler. Mas também, aí o Hitler ainda não tinha começado a sua ação. Mas também eu acho que Chamberlain foi muito injustiçado. E foi injustiçado justamente porque nós hoje em dia vemos as coisas em perspectiva, mas na altura... por exemplo, este pacto Ribbentrop-Molotov, que não era uma coisa completamente fora da equação, inclusive para as potências ocidentais. Exato. Porque Hitler ou Stalin teve durante o tempo todo anterior ao pacto Ribbentrop-Molotov a negociar com as potências ocidentais de uma forma pública e em segredo com a Alemanha nazi. Portanto, ele estava ali a oscilar, a ver para onde é que paravam as modas, e qualquer que fosse a aliança a fazer, seria sempre uma aliança meramente pragmática, para tentar fazer um contrapeso e vendo de uma forma despida aliás, com a frieza que o próprio Stalin tinha, não era? Sim, mas isso era completamente contrastante com o Hitler. O essencial do Stalin, quando faz o pacto, é pensar o seguinte: a doutrina, como tu sabes, na doutrina oficial comunista, o pacto não existiu até 1989, quando caiu o muro de Berlim. Era um perfeito desconhecido. Era uma coisa que não existia na história da União Soviética, e a gente falava disso mesmo aos comunistas portugueses, e eles negavam que houvesse alguma coisa. Depois começou a ser dito que era assim, não, foi uma maneira de atrasar a invasão da Rússia ou da União Soviética pelos alemães, para que a União Soviética pudesse ganhar tempo e armar-se para se defender das tropas do Hitler. Não foi nada disto. O que foi o seguinte: o Hitler disse ao Stalin, quer dizer, mandou dizer ao Stalin que ia destruir as democracias liberais, e isso pareceu boa ideia ao Stalin. Foi mais nada. E pareceu que, fazendo um pacto de não agressão, virava a guerra toda para o Ocidente, ou seja, da Alemanha para cá, para o Ocidente, e como tu sabes, houve reuniões entre o próprio Hitler e o Franco sobre a invasão da Península, a possibilidade de invasão da Península Ibérica, e portanto, quer dizer, se as conversações, e sobretudo se o Franco não fosse tão galego
e está uma pessoa tão difícil que eu acho que já disse isto aqui, mas é verdade que o Hitler no final da reunião com o Franco diz: prefiro que me arranquem todos os dedos a sangue frio do que voltar a estar com este homenzinho. Com este homenzinho. Sim, era mesmo desprezo. Que era mesmo desprezo. Mas sabes que nós normalmente também olhamos para o pacto como uma tentativa de libertar, para a Alemanha, de se libertar de uma ameaça na frente de leste e para evitar aquilo que foi uma guerra em duas frentes que aconteceu na Primeira Guerra, que foi esse erro. Mas para a própria União Soviética também foi uma forma de estabilizar ou de pelo menos não pensar na sua fronteira ao Ocidente, porque havia também tensão com os japoneses a Oriente. Bem, é verdade. E ao Oriente. E o Hitler, pelo contrário, depois, é engraçado, não tem graça nenhuma, mas é curioso. Ele alia-se aos japoneses. Ele alia-se aos japoneses e justamente ao invadir a União Soviética em 1941, possibilita também que os japoneses sintam que não terão um ataque por parte da União Soviética nas suas fronteiras e que lhe permitam, ou seja, isto tem um efeito dominó e que permita também que façam Pearl Harbor. Aliás, a Operação Barbarossa é do verão de 41 e Pearl Harbor é de dezembro. Exatamente, mas portanto isto é tudo dominó, não é? E há também ainda há mais uma questão que a gente tem que se tem que ver, que é o seguinte: há uma parte da Polónia atual, e que era também um bocado a Polónia da altura, que era alemã, claramente. Sim. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, basta lembrar que aquela cidade de Kaliningrado era Königsberg, de onde era o natural o Immanuel Kant, que não há mais alemão do que o Kant, e que, por exemplo, Gdansk era Danzig, que era uma cidade alemã, uma cidade de porto alemão. Que era até o corredor até Danzig. E hoje é um porto polaco. Portanto, havia uma parte da Polónia, daquela célebre linha do Oder-Neisse, não é? Que era uma parte da Polónia que era alemã, historicamente fazia parte daquilo que tinham sido os principados que a gente considera os principados romano-germânicos, e havia uma parte da Rússia Branca, que é hoje a Bielorrússia, que era a Polónia. Sim. E o mapa deslocou-se todo. Quer dizer, com isto, o que é que há? Há uma partilha da Polónia, e não é só da Polónia. Há uma autêntica partilha da Polónia. Entre nazis e comunistas, ou nazis e soviéticos. Há uma partilha da Polónia, mas há mais. Há uma partilha da Bulgária também, sim. Embora em menos, não exatamente também, mas quer dizer, há uma tentativa também sobre a Roménia. Exatamente, há uma tentativa sobre a Roménia. Eu disse Bulgária, mas queria dizer Roménia. Sim. Mais do que a Bulgária. Inclusive nos próprios Balcãs. Exatamente, a Estónia, Letónia e Lituânia. E a Finlândia. E parte da Finlândia, não é? Parte da Finlândia, porque toda aquela o parte que o Stalin queria assegurar era a capacidade de defesa na altura de São Petersburgo. Que na altura não era São Petersburgo, era Petrogrado, era Leningrado. Já era Leningrado. Já devia ser Leningrado. E essa questão da partilha revela bem que, se por um lado o Stalin não queria problemas na fronteira ocidental, digamos, o Hitler, quando se dedica a invadir a França, não queria problemas na fronteira oriental. Claro, queria evitar a guerra em duas frentes. Exatamente, queria evitar a guerra, mas depois acabou por tê-la. Mas isso na questão da fronteira da Polónia, e os nossos ouvintes, penso que já falámos aqui, a Polónia é constituída em 1918, 1919, na sequência da Primeira Guerra Mundial, tem a ver também com a forma como todos esses tratados que puseram fim à Primeira Guerra Mundial foram feitos. No caso alemão, com a perda de 1/3 do seu território. No caso da União Soviética, que foi uma paz anterior à paz de Brest-Litovsk, que também retirou a União Soviética, que na altura era pacifista, numa fase inicial, e que para fazer a paz foi a grande promessa, não era pacifista. Não, dos bolcheviques de início. Não, ele queria acabar com a guerra, mas ele ganhou muito dinheiro para acabar com a guerra. Que lhe foi entregue, naquele comboio fechado que ele passa na Alemanha, são-lhe entregues milhões de marcos para ele acabar com a guerra. Sim, mas a ideia... E a única pessoa que se opôs ao final da guerra, dentro do Politburo do Partido Comunista, foi o Trotsky, o Leon Trotsky, não é? E ele obriga o Trotsky a ser exatamente a pessoa que vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk. O Lenin e o Stalin tinham métodos bastante apurados. A ideologia bolchevique na altura era uma não, é que aquilo era uma guerra imperialista. A rejeição de uma guerra burguesa, era imperialista. Uma guerra, mas atenção que na segunda... E a guerra era luta de classes para eles. Segunda guerra, bem, tudo era luta de classes. Mas na Segunda Guerra também começaram por caracterizar
a invasão da França, e primeiro os Sudetas, e a invasão da Polónia, a invasão da França, como partes da guerra imperialista. Tanto mais que se tu fores ver uma aqui em França, quer dizer, ou seja, a resistência francesa, primeiro há uma resistência de centro-direita, organizada em volta do de Gaulle e do general Leclerc, que estava em África e tudo isso. E só depois é que os comunistas entram na resistência francesa. Só depois do Pacto Germano-Soviético de se ter desfeito. E o mesmo, em certa medida, embora é diferente, porque na Itália é tudo diferente, mesmo a ascensão do fascismo em Itália e do Mussolini diferente. É completamente diferente. E depois a sua integração nas estruturas do próprio Estado italiano. Os outros comunistas de outros países, da Roménia, disto e daquilo, ficam paralisados. Porque os alemães surgem em determinada altura como quê? Como partes de uma guerra imperialista, ou seja, com o qual o proletariado, entre aspas, não tinha nada a ver. Claro. A questão da liberdade não se punha nem para uns nem para outros, e portanto eles não tinham que entrar naquilo. Claro. E isto é curioso quando hoje não, mas durante anos os comunistas reivindicaram-se como os grandes vencedores da guerra. Sim, aliás, há duas potências, ainda hoje eles falam da guerra patriótica. Bom, que os soviéticos na altura sofreram horrores. Milhões de mortos. Mas também não só por culpa dos invasores nazis, execráveis, como por culpa do próprio Stalin, que era execrável, não é? Sim, exatamente. Mas recuando agora ainda as causas deste pacto, e para nós percebermos este pacto e o que isso surpreendeu a Europa, há uma aproximação de facto da União Soviética até às potências que eles consideravam burguesas, isto por contraposição quando os nazis sobem ao poder, tomam o poder na Alemanha. Certo. E inclusive a União Soviética, durante uma determinada fase, entra na Sociedade das Nações, a Terceira Internacional permite e incentiva até a integração dos comunistas, ou que os comunistas integrem governos de esquerda, as tais célebres frentes Frente Popular Francesa e na própria República Espanhola, não é? Os republicanos espanhóis. Sim, mas aí com menos... E até numa fase anterior a 36 à Guerra Civil. Portanto, há uma aproximação contra um inimigo que lhes parece maior. Porquê? Não porque obviamente eram dois regimes totalitários, execráveis em ambos os casos, mas porque uma das ideias alemãs era exatamente essa da expansão para leste. E era matar comunistas. E da expansão para leste. Era destruir o comunismo. A ideia inicial que era de retomar, porque é que os nazis entram na Polónia? Exatamente para reparar aquilo que para eles tinha sido um erro do que eles chamavam o Diktat de Versalhes, não é? Sim. E que tinha amputado a Alemanha de parte do seu território. E os russos, os soviéticos neste caso, tinham exatamente a mesma reclamação sobre Brest-Litovsk, que eles consideravam também que havia ali uma esfera de influência que eles queriam recuperar. Exato. E isto é uma divisão, até Kissinger fala nisso num dos seus livros, é uma divisão quase de recuperar aquilo que eram as abordagens do século XIX e anteriores, que vinham desde Westfália até ao Tratado de Viena, que era da divisão de todas estas áreas em esferas de influência. Portanto, eles negociaram como se estivessem no século XVII ou XVIII. Mas isso é verdade. Mas, de qualquer forma, o pacto em si, ele é inacreditável por todos os lados. Sim, é contra a natura. É contra a natura, porque repara que os comunistas alemães tinham sido alvos preferenciais dos nazis também. Não é? Portanto, o regime nazi, de início, também se dedica a perseguir não só os judeus, ciganos, homossexuais, não sei o quê, mas comunistas também, e socialistas, e aquilo que era o SPD, o Partido Social Democrata. Portanto, tudo o que era de esquerda também era perseguido. Sim. Além depois das questões rássicas e das questões de costumes. E depois, de repente, o regime nazi reconhece o Stalin como um grande homem, um interlocutor. E repara... O Mussolini chega a ter ciúmes das relações entre os dois. Inclusive até o que foi para os outros países aliados, depois chamadas potências do eixo e aliadas dos alemães. Os alemães, os italianos e os japoneses, primeiro com os japoneses e depois com os italianos a aderirem também, firmam um pacto anticomiterne em 36. Ou seja, e depois o Hitler
Como interno explica que era a Internacional. Era a direção da Internacional. E depois o Hitler, de forma unilateral, depois de negociações secretas, proclama com grande pompa e circunstância a celebração de um pacto germano-soviético em agosto. Ele, no fundo, tinha pressa para invadir a Polónia antes das chuvas do outono. E ele sabia que invadindo a Polónia, ele não sabia, não podia ter a certeza, mas tinha quase a certeza. Ele pensou também que invadindo a Polónia, a França e o Reino Unido iam tergiversar, não é? Porque isso era a linha vermelha que foi traçada em Munique com o problema dos Sudetas. Exato. Vocês podem tomar os Sudetas, digamos, podem fazer o Anschluss, ou seja, a anexação da Áustria, porque isso ainda é alemão, mais ou menos, quer dizer, era um bocado... Aliás, era uma coisa que estava relativamente em equação depois da Primeira Guerra, exatamente, da junção, e que não foi permitido. Da Áustria os aliados não permitiram. Exatamente. Podem fazer o Anschluss, mas a Polónia não. A Polónia é sagrada. E, de facto, eles invadem a Polónia no dia 1 de setembro de 1939 e imediatamente a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Claro. Por causa disso. E, portanto, aí eles ficam com uma frente toda ao Ocidente. Os russos, como já tinham feito o acordo e já sabiam que iam ficar com parte da Polónia, que aliás invadem no dia 17 de setembro, salvo erro, é 16 dias. Pouco tempo depois. São 15 dias depois, ou 16 dias depois, e não reclamam de absolutamente nada. Quer dizer, este quadro do Ribbentrop-Molotov, que aliás é o nome dos ministros dos estrangeiros, sim. E há uma coisa aqui que é curiosa, não sei se sabes, que isso é já pequena petite histoire. O Molotov, mais tarde, quando o Stalin cai em desgraça, e há o relatório do Khrushchev sobre o Stalin, o Molotov torna-se no líder stalinista partido, linha oficial do partido na União Soviética. Sim. Ele é o último contra o Khrushchev e até contra o Brezhnev mesmo. Quer dizer, ele é o único. Chega ao Brezhnev. Ele é o único stalinista, o último stalinista vivo, é o Molotov, que chega a criar um pequeno partido comunista, marxista-leninista, com relações com a China, quando a China quando há o conflito sino-soviético, quando o Partido Comunista da China se independentiza, digamos, do Partido Comunista russo, ou soviético, o Molotov tem isto, quer dizer, portanto, o Molotov, eu provavelmente fez este pacto completamente convicto que isto era o melhor para o comunismo, quer dizer, para o barbarismo que era o comunismo, que o melhor era fazer isto. E já agora outra coisa. Sim, que era a forma de parar também os nazis na Polónia e deixá-los satisfeitos e não avançarem. A própria guerra patriótica, para quem conhecer a Rússia, já no século XXI, é celebrada com foices e martelos. Há cidades, por exemplo, eu tive numa cidade que nem veio no mapa, quer dizer, veio, mas ninguém se lembra de ir procurá-la, na Sibéria, chamada Khanty-Mazinsky, que era o centro do Gulag, portanto o centro das prisões da Sibéria, dos deportados para a Sibéria, onde eles chegavam para depois serem espalhados por vários sítios, e aí continuava a haver monumentos com a foice e o martelo e em homenagem à grande guerra patriótica. Eles olham para a guerra contra o Hitler, mais tarde, como uma grande guerra patriótica. Sim. Mas há aqui uma contrapartida. Eles morreram aos milhões, mas morreram aos milhões justamente porque o Stalin não se importava que morressem pessoas. Claro. Desde que ele ganhasse. Claro. Quer dizer, ele não tinha o mesmo problema que têm as democracias. Os soviéticos foram tanto vítimas de Hitler quanto de Stalin. Foram muito vítimas de... Claro que de Hitler foram mais, porque foi o Hitler que invadiu. E eu nisto sou coerente. Quem invade é que tem a culpa. Mas já antes Stalin tinha morto aos milhões, não é? Sim, já tinha. É verdade, tinha feito tudo. Mas a verdade é que eles conseguem, até aquelas coisas mais ou menos românticas e utópicas, que é acabar com as patentes no exército, como é que se chama? A camarada do general ao sargento e ao praça. Tudo e tal, voltou tudo a ter divisas, não é? Tinham acabado com as divisas e tal, voltou tudo a ter divisas, a grande guerra patriótica, porque aquilo teve que ser a sério. Claro. E portanto Henrique, mas voltando só aqui um bocadinho atrás àquilo que eu estava a falar sobre o Chamberlain, porque é muito fácil depois a posteriori nós olharmos para aquele tempo todo, e eu acho que ele foi bastante injustiçado. Porque ele procurava, ele tinha, não só ele. Viste um filme na Netflix sobre o Chamberlain? Pois eu também vi. E aí muito... parece injustiçado. Mas eu já tinha essa ideia dele, porque nós hoje vemos a posteriori, mas na altura toda esta geração de britânicos e de franceses cresceu com o que foi o trauma da Primeira Guerra, que obviamente foi um trauma. E ele pensou que
fazendo algumas concessões a Hitler, conseguia apaziguá-lo até determinado ponto. E havia um dado de que ele não dispunha e de que ninguém dispunha, e que hoje nos parece muito óbvio. Aquele pacto germano-soviético apanhou quase todos de surpresa, porque aquilo era tão contra a natura que não era racional. E ninguém o pensou de uma forma racional. Para além de que depois havia também uma outra perspectiva, mas aqui... Dá mais uma, que era os Untermenschen, não é? Portanto, os sub-humanos, de que faziam parte os judeus, os ciganos e os eslavos. Sim. Portanto, quer dizer, tudo que era eslavo, aí sim da Bulgária à Rússia e àqueles países, a Geórgia e a Ucrânia, os Bálticos, os Bálticos não são eslavos, são fínicos, mas toda essa gente era considerada sub-humana pelo regime nazi. O que já vinha na teoria desde o Mein Kampf. Exatamente, e portanto ele aí também... E depois há aqui uma outra que deixou os aliados sem grande capacidade de reação. É porque a Polónia foi invadida pelos dois lados. Em setembro, como tu disseste, na terceira semana de setembro, a frente oriental da Polónia também já estava invadida. É 17 de setembro, exatamente. O que também, e se nós nos transportássemos para a época e fôssemos, por exemplo, eu agora pondo na pele, é impossível de o fazer, mas tentando aqui fantasiar um bocadinho, na pele do Chamberlain, com os dados que ele tinha no momento, imagina o que é que era antes de 23 de agosto. Ele olhava e parecia-lhe completamente, não é que não houvesse rumores sobre a possibilidade de haver um pacto germano-soviético, porque o Hitler tentou de uma forma secreta e velada, já o estava a tentar há cerca de um ano. E obviamente que os britânicos e os franceses tinham informação sobre isso. Mas havia um outro dado, para além da possibilidade ou não deste pacto, que surpreenderia muito o primeiro-ministro inglês, que era também a ideia de que se tinha que a União Soviética não estava preparada para combater. Apesar de ter combatido contra aquele fantoche na Manchúria e numa... mas que não era assim tão pequeno como isso. Tinha perdido uma guerra com a Finlândia. Sim. Pouco antes, quer dizer, mas estamos a falar em 39, quando o Pacto de Ribbentrop-Molotov, depois de todas aquelas purgas no exército soviético, achava-se, e o próprio Stalin tinha dúvidas. O próprio Stalin tinha dúvidas que o exército soviético tivesse capacidade para combater. A teoria que eles fazem o pacto para ganhar tempo. Embora eu acho que isso é uma história mal contada. Mas isso é como a história do escorpião, não é? Já sabia que o escorpião estava na natureza dele e no Hitler. Bem, mas quer dizer, aquilo é uma história mal contada, quer dizer, e a verdade histórica é que ele, na altura, não é nunca dito, tanto que eles esconderam o pacto. Exato. Eles esconderam, mesmo depois de terem repelido os nazis e terem chegado a Berlim, não é? Porque eles são eles que tomam o Reichstag. Sim, são eles que entram em Berlim primeiro. Não, entram em Berlim primeiro porque os aliados lhe fizeram o favor de deixar entrar primeiro. Fizeram a diferença de deixá-los entrar primeiro, por causa dos mortos, absolutamente, que eles tinham. E nós, se olharmos para alguma documentação alemã, também vemos uma coisa que é inacreditável. A forma como avança o exército soviético na recuperação de terreno à Alemanha nazi, e a forma como avançam os exércitos ocidentais é completamente diferente. Os soviéticos violam, matam, fuzilam, vai tudo à frente, é uma máquina de compressão. Os outros não, vêm com alguma civilidade, embora, claro, também houvesse o bombardeamento de Dresden. Mas de acordo com as leis da guerra, uma forma mais... Embora também houvesse o bombardeamento de Dresden, que foi talvez o maior, a gente agora fala em bombas de fragmentação, não é? E termobáricas, ainda há pouco tempo estavas a falar nisso. Dresden já tinha bombas de fragmentação em cima, não é? As bombas de fragmentação nascem na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, sim. Portanto, quer dizer, o bombardeamento de Dresden, que é uma coisa terrível, que é feito pelos aliados, que é terrível, não é? Depois mais tarde ainda haverá Hiroshima e Nagasaki, então são coisas absolutamente horripilantes. Que são horripilantes, mas que o facto de terem acontecido também provavelmente levou a que até agora nunca voltasse a acontecer. Pois nunca tinha visto isso nessa perspectiva. A verdade é que se nunca tivessem deitado uma bomba atómica, se calhar não sabia os efeitos. Em algum momento deitariam, não é? E não sabia os efeitos horrorosos. Não sabia aqueles efeitos todos. Bem, mas enfim, vamos esperar que eles tenham aprendido com Hiroshima e Nagasaki. Que não voltem a lembrar-se disso. E não se voltem a lembrar. Portugal nisso é isento, porque como não tem. Não. Agora, também há uma única aspecto positivo, se é que se pode arranjar encontrar um aspecto positivo numa personagem absolutamente execrável como foi Stalin, que é reconhecer, mas isso também não era porque o Hitler era muito mais volátil e o Stalin era um personagem muito mais frio, que
Provavelmente, ou quase certeza, se não tivesse havido a Operação Barbarossa e se não tivesse havido uma invasão pela Alemanha nazi, o contrário não seria verdade. Ou seja, os soviéticos não iriam entrar em guerra com a Alemanha, porque não tinham interesse nenhum nisso. Não tinham. Eles preferiam deixar destruir a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Reino Unido e incluindo os Estados Unidos, se fosse preciso destruírem-se todos. Claro. Mas o que é facto é que os alemães também estavam, às tantas chegaram ali ao impasse, porque controlaram rapidamente França. A Batalha de Inglaterra não conseguiram vencer e perceberam que não conseguiriam conquistar o Reino Unido, e Hitler volta-se então, como tinha uma máquina de guerra em movimento, volta-se então para aquilo que foi sempre um seu objetivo, não é? Sim, que foi também ele ganhar tempo. Que era agora, a Rússia. Não percebendo que estava a assinar a sua sentença de morte, verdadeiramente, porque ao invadir a União Soviética não só entrou ali num atoleiro de uma guerra do qual não conseguiu sair, terra queimada, onde não tinha abastecimentos, onde não há nada, como por outro lado também permitiu outra coisa, indiretamente, que foi, e também já aqui falámos, nos japoneses sentirem-se aliviados na fronteira com a União Soviética. Sim. E de iniciarem o bombardeamento a Pearl Harbor e declararem guerra aos Estados Unidos, o que vai ao contrário. Alterar. Os Estados Unidos é que declaram guerra depois à Alemanha e ao Japão. Sim, mas depois do bombardeamento de Pearl Harbor, tens razão. Mas portanto tudo isto foi não só algo que estava escrito, não diria nas estrelas, porque isto não tem nada de... Bem, o Roosevelt, que é aquele bombardeamento de Pearl Harbor, não lhe podia ter caído melhor. Quer dizer, eu não estou a dizer, não sou daqueles da teoria da conspiração, que aquilo mas foi o protesto. Mas é que o Roosevelt há anos não, mas há muito tempo queria entrar na guerra, e a opinião pública americana e o Congresso também não o deixava, não é? E os japoneses, quando bombardeiam Pearl Harbor, acabam por provocar a entrada dos Estados Unidos na guerra. E a entrada dos Estados Unidos na guerra é um game changer, muda completamente. Como na Primeira Guerra, foi o que decidiu. Como na Primeira Guerra. E aqui também o fracasso dos alemães em Stalingrado, que é o segundo. Sim. E aí os alemães provam do seu próprio veneno, começam a ter uma guerra ao Ocidente e outra ao Oriente. Claro. E aquilo tudo vai encolhendo. E numa extensão brutal. Uma extensão brutal. O Norte da África, onde eles também perdem, não é? Também perdem. Depois, a partir da Tunísia, Norte da África, eles invadem a Sicília, já os americanos. É a primeira invasão do continente. Da Sicília passam para a Itália, não é? Derrubam o Mussolini. Entretanto, ao desembarque da Normandia, os russos continuam a vir de Stalingrado para... Eu não sei como é que se chama Stalingrado hoje, acho que é Volgogrado. Mas não tenho a certeza. Eles vêm que são milhares de quilómetros até lá, eles continuam a vir a derrotar... Já sem abastecimentos, porque também... sem abastecimentos. Derrota no Norte da África, na zona do Próximo Oriente. Exatamente. E portanto ele começa a encolher tudo na direção. O ano de 41 é crucial. O ano de 41 é crucial. 39 obviamente é. E este pacto... 39 começa a guerra, começa a guerra, não é? E este pacto é o que permite a Hitler começar a guerra. Portanto é um pacto de infelicíssima memória, porque uma semana depois começa a guerra. É um pacto completamente contra a natura, e que poderia ter tido uma feição completamente diferente, porque, como nós também aqui falámos, a aproximação e a negociação de Stalin com as potências ocidentais também era uma realidade, mas sempre ali muito dúbia, sempre ali oscilando, porque no fundo para Stalin tanto uns como outros eram desprezíveis para ele, não é? As potências ocidentais burguesas pelos motivos óbvios e o próprio regime nazi também por motivos óbvios. Sim, portanto, tudo aquilo foi um casamento de conveniência entre dois monstros da nossa história, monstros no sentido negativo da nossa história, e que fica como uma página tristíssima do século XX, não é? Este pacto. Sim, mas de qualquer forma confirma aquela velha frase que os franceses dizem: les beaux esprits se rencontrent, ou seja, os belos espíritos encontram-se, que há mais pontes entre os dois extremos do que entre o centro e qualquer um dos extremos. E isso foi mais uma vez o que se viu porque na com ideologias diferentes, mas eram ambos totalitários, não é? Exatamente. E isso é um cimento para eles. Aquele totalitarismo é o cimento que faz o pacto. E depois aquilo que desfaz o pacto é a traição, neste caso do Hitler, exato, ao próprio pacto que tinha feito. Porque ele em 41 nunca teria entrado na União Soviética se respeitasse o pacto. E se ele nunca tivesse entrado na União Soviética, como é que seria a guerra, Lourenço? Exatamente.
Era toda virada para o Ocidente. Era toda virada para o Ocidente. E tinha havido desembarque na Sicília, E os desembarque Estados na Unidos provavelmente Normandia. não teriam entrado, teriam mantido o seu isolacionismo. Pois, era tudo. Se bem que a guerra em 41 estava num impasse. Porque não se iria passar daquilo. Nesse aspecto faz lembrar um bocadinho a situação que Napoleão encontrou quando percebe que domina o continente, mas não tem capacidade para invadir a Grã-Bretanha. Nem a Rússia. Nem a Rússia. E aqui foi mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque houve uma capacidade nazi de entra fulgurantemente em França. Quer dizer, Mas atenção que em França, eu um dia tinha que dizer isto, porque eu já sei que depois várias pessoas francófonas me vão crucificar. Mas em França houve uma grande traição. Houve uma grande traição da política e dos intelectuais franceses sem dúvida, em relação ao Hitler. Quer dizer, a França foi ocupada num instante porque a França não teve a capacidade de resistência que teve a Inglaterra ou o Reino Unido ou que tiveram outros países. Olha, a Holanda. A Holanda teve muito mais capacidade de resistência para o tamanho do país que é também do Alentejo. A própria Dinamarca. E a incapacidade de defesa que a Holanda tinha, não é uma zona plana, é uma zona plana que entrava por ali. Ou a própria Dinamarca, que resistiu brutalmente. A Noruega que resistiu brutalmente. A França foi uma traição. A França fez o regime de Vichy, que era um regime colaboracionista com o Hitler, para manter a França independente teoricamente. E toda a zona que dá para o Atlântico, essa zona dava para o Mediterrâneo, toda a zona que dá para o Atlântico até à fronteira com Espanha é ocupada pelos nazis. Sim. E a França valia mais que isso, mas repara que o grande herói francês da Primeira Guerra Mundial, o general Pétain, é o primeiro dos colaboracionistas. Exato. Sendo que, felizmente para a França, houve pessoas decentes, como o general de Gaulle e o Leclerc e outros, que não alinharam com o Pétain. E fizeram a resistência francesa, sim. Mas, curiosamente, no final da guerra, a França é posta dos lados vencedores. E a União Soviética também, com enormes cedências que, aliás, chateiam brutalmente o Churchill. Sim, mas depois o Churchill não estava lá para continuar a negociar. Não, porque já tinha perdido as eleições. Nem o Roosevelt. Foi a grande diferença. O Roosevelt tinha morrido e vai o Truman. Mas, de qualquer modo, o Churchill ainda diz a salve frase, não é? A pesada cortina de ferro abateu-se sobre a Europa, não sei o quê. Mas aí já não era primeiro-ministro, já foi posterior. Foi num discurso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a Rússia e mesmo o poder de veto e tudo isso, embora a Rússia se fosse um grande país, de qualquer maneira, o poder de veto da França, o poder de veto da Rússia, veio um bocado de concessões que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e ainda bem que nestes momentos terríveis da história tivemos grandes homens como Churchill e de Gaulle que permitiram também, e Roosevelt também, que não pode ser esquecido. Roosevelt não foi fundamental. Roosevelt é um homem fundamental. E depois o Eisenhower, que há de ser presidente já no campo, no campo operacional. Depois do Truman. Depois o presidente a seguir ao Truman, antes do Kennedy. Exatamente. O Kennedy ganhou o Nixon. Isto agora não vamos falar das eleições americanas. Temos tema para um próximo programa. Henrique, nós até ficamos por aqui. Até para a semana. Adeus, até para a semana. Podemos talvez fazer uma praiazinha nestes 3 dias. Exato. Podemos apanhar um bocado de sol. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.